Olá, tudo bem? Olha só, vamos agora tratar do Estatuto da Criança, do Adolescente e do Idoso. Só alguns pequenos e pouquíssimos artigos cobrados no concurso do TJ Minas de 2017 para oficial de apoio, ok? Foi cobrado só um tantinho, só alguns artiguinhos, e aí nós vamos fazer uns comentários bem breves, que é o suficiente para a sua prova, ok? Se tiver uma questão sobre isso, né? Vamos lá. É garantido o acesso de artigo 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário por qualquer de seus órgãos. Claro, né? O acesso, né, todo o aparato de defesa da criança e do adolescente, enquanto Estado, poder estatal, deve estar franqueado, né? Deve ser fácil de toda criança e todo adolescente recorrer à Defensoria, ao Ministério Público e ao Judiciário por qualquer de suas estruturas, né? Eu sempre lembro do adolescente infrator, quando eu trabalhava lá em Macaé, que ele falou assim, ele foi apresentado para a audiência, e aí ele falou assim: ô tia, chama lá a defensora para eu desenrolar com ela antes da audiência, né? Exatamente o artigo 141, com certeza. Menino magrinho e já aprontando muito, né? A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitem através do defensor público ou advogado nomeado. Sempre lembrando que as causas de proteção integral à criança e adolescente, elas são gratuitas, ou seja, elas são isentas de custas, ok? Agora, pode, através de advogado, né, a pessoa atuar para um pedido de adoção, vai pagar o advogado, né, ok? Mas as causas são isentas de custas, as causas pertinentes à criança e adolescente, ok? Tudo bem? Agora, precisa de defensor público, tá lá, assistência judiciária gratuita garantida. As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e Juventude são isentas de custas, acabei de falar, né, tinha esquecido que estava aqui. Isentas de custas e emolumento ressalvada a litigância de má-fé. Que aí, no caso de litigância de má-fé, quando usa, né, do processo com má intenção, para atrapalhar, para ferrar com alguém, para aborrecer, entre outras, né, isso é lá no direito processual, aí o juiz, reconhecido a litigância de má-fé, vai condenar, inclusive, no pagamento de custas e emolumentos, que são os valores das despesas pelos diversos atos praticados durante um processo. Na maioria dos processos é preciso pagar pelos atos praticados, ok? São chamadas custas e emolumentos. Mas no processo da Justiça da Infância e Juventude isso não acontece, não se exige cobrança de nada, pagamento de nada. É vedada a divulgação de atos judiciais? Sim, pulou o artigo 142, eu estou exatamente tratando do que o edital fala. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito à criança e adolescente, a que se atribua a autoria de ato infracional. Sempre lembrando que o processo é regido pelo princípio da publicidade, mas nós temos aqui uma exceção ao princípio da publicidade dos diversos atos processuais, ok? Uma criança, um adolescente que pratica ato análogo a crime, ou seja, ato infracional, ela vai ser protegida pelo sigilo, ok? Tendo em vista a sua condição de pessoa em desenvolvimento, ok? Divulgar o que essa criança ou adolescente fez não vai melhorar em nada, vai contribuir em nada para a sua recuperação e a sua ressocialização, ok? Principalmente na construção pedagógica das medidas protetivas e socioeducativas. Tudo certo? Lembrando que criança não sofre medida socioeducativa, apesar de praticar ato infracional. E que criança é aquela pessoa com até 12 anos incompletos e que adolescente é de 12 anos completos a 18 anos incompletos. Adolescente pratica sim ato infracional, assim como criança, só que o adolescente ele pode sofrer medida socioeducativa. Criança não. Criança pratica ato infracional, mas apenas
recebe medida de proteção. Ato infracional é uma conduta tipificada pela lei como crime. Adulto pratica crime. Criança e adolescente, ato infracional. Visto que eles são inimputáveis. Isso é o certo, tá bom? Vamos lá. Qualquer notícia. E aí, né? O processo contra, que está se apurando, não chega a ser contra, sabe? Que está se apurando a conduta infracional de criança e adolescente deve ser regido pelo sigilo. Sigilo. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança e adolescente, vedando-se fotografia, referência ao nome, apelido, filiação, parentesco, residência, inclusive iniciais do nome e sobrenome. Não pode. Antigamente botava as iniciais e um filetinho preto. Não pode, que lógico que na comunidade todo mundo sabe quem é. Aquele filetinho não serve pra nada. A expedição de cópia ou certidão de atos, né? Se refere ao artigo anterior, somente será deferida pela autoridade judiciária se demonstrado o interesse ou justificada a finalidade, ok? Esses atos aqui que vai divulgar, só o juiz que pode dizer se pode ou não pode extrair cópia. Cuidado! Você, enquanto servidor, tem que tomar muito cuidado. Só juiz que pode fornecer cópias. Vai ser informante de quem não deve, né? Aos procedimentos regulados pelo ECA, aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Então, o ECA, ele é uma norma bem interessante, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, porque é uma norma de ordem, de conteúdo material, de direito material, de direito processual, de direito administrativo e de direito penal, ok? Lá no final tem os crimes praticados por adultos contra a causa da infância e juventude, entendeu? Ok? E aí, as regras que vão nortear o processamento é a legislação processual, normalmente processo civil, não é o processo penal. É assegurada sob pena de responsabilidade, prioridade, isso aqui é muito importante, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta lei. Tem vários procedimentos previstos no ECA. Para você não cair, basta saber isso aqui, ok? Assim como na execução dos atos de diligências judiciais a ele referente. Então, assim, causa de criança e adolescente, tem que ser cumprido, tem que dar preferência no atendimento, ok? Prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos do ECA, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre o Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, somente os pouquinhos artigos cobrados, bem simples, viu? Não tem muito o que falar. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Isso é um tema polêmico demais. Tem uns que vão a 60, 65, toda hora tem uma mudança. Estatuto do Idoso trata ali no seu artigo 1º, idoso, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, tem 60 anos, já é idoso, ok? Tem algumas regras que falam com idade superior a 60. Ah, meu Deus, só para atrapalhar a vida do concurseiro, né? Mas aqui é igual ou superior a 60. Fica atento a isso, porque as bancas sabem dessa confusão. A legislação sabe que tem várias legislações, né? Não tem só o Estatuto do Idoso, que regulamenta os direitos do idoso. Não, fez uma confusão, só do Brasil mesmo que essas confusões acontecem. Meu Deus, tem igual superior a 60, tem superior a 60, tem igual superior a 65, tem superior a 65. Acredita nisso? Pois é. Então, fica atento, fica atento. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, ok? Isso é interessante, né? Porque nós temos a proteção integral lá para criança e adolescente, e agora nós temos de novo a proteção integral no final, né, da nossa vida. Certo? Então nós temos a proteção integral lá quando nós somos crianças, quando nós somos adolescentes, que é um dever da família, da sociedade, do Estado. E aí, ali nós somos parcelas fragilizadas da sociedade, né? E quando envelhecemos, voltamos à condição de ser fragilizado, entendeu?
Isso. E aí, carecemos da... Eu pretendo chegar lá, que eu não tô a fim de morrer antes não, né? Proteção integral da legislação, assegurando-lhe por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades. Isso é isonomia. O que é isonomia? Isonomia é muito mais que igualdade. Isonomia é tratar igual os iguais, desigual os desiguais. As crianças, adolescentes e os idosos precisam ter um tratamento preferencial, precisa ter um tratamento facilitador pelas suas condições. Os primeiros, por conta da sua condição de pessoa em desenvolvimento, e os últimos, por conta da sua condição de pessoas fragilizadas pela sua condição física e mental, né? Por conta da sua trajetória humana, ok? É lógico, isso é científico. Então eles precisam da proteção integral, sim, precisam de todas as facilidades e oportunidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Né? O adulto, o idoso, ele é um adulto consciente, né? As pessoas acham que tá idoso, todo idoso é gagá, é sem noção, é Debbie Day, né? Não, filho, não. O idoso, a maioria dos idosos são muito lúcidos, a maioria são lúcidos, conscientes. Às vezes eles se fazem de desentendido para não se aborrecer, ok? Se fazem de, né, aéreos para aguentar o desrespeito, entendeu? Então, assim, pensa na dignidade desse ser humano que já tem uma trajetória de vida, né? Os idosos, eles eram venerados nas eras antigas, né? Nas tribos indígenas, né? Pois é. E a nossa sociedade desvaloriza totalmente a figura do idoso. É impressionante. É impressionante. Vamos lá, aplica-se subsidiariamente. Pulei lá para o artigo 69, né? Porque o seu edital pulou. As disposições desse capítulo, procedimento sumário do Código de Processo Civil, naquilo que não contraria os prazos da lei. É claro que nós temos uma tramitação prioritária para o idoso, né? Claro, com certeza. E aí, o que o legislador quis mostrar, olha, que vai se aplicar para essa lei subsidiariamente, no que não conflitar, são as regras da lei processual civil, não é a lei processual penal, ok? O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso. A grande maioria das varas especializadas são varas da infância, juventude e idoso, né? Grande maioria. Eu não lembro de uma vara só do idoso, é vara da infância, juventude e idoso, que é o ideal, né? É o que normalmente é suficiente. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância. Agora, olha só, cuidado, hein? Já viu uma pegadinha de prova. Olha só o caso hipotético da prova do Estatuto do Idoso. Um advogado com mais de 60 anos requer tramitação prioritária nos processos e procedimentos que atua, ok? E aí, ele está certo no seu pleito? Não, porque ele é o advogado, entendeu? Cuidado, olha só, só vai ter prioridade na tramitação processual quando o idoso for parte ou interveniente, né? Ela participa do processo, mas ela não é o advogado, ela não é o promotor, o juiz, não, ela é parte processual, ok? Interessada no processo. Certo? Cuidado, que eu já vi essa pegadinha malvada que pegou muita gente. Nem sabe quanto. O interessado na obtenção da prioridade, fazendo prova da sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária, né, ao juiz competente, para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. Normalmente no processo físico vem um carimbo desse tamanho. Prioridade idoso.
Nos mandados é um carimbo desse tamanho. Prioridade idoso, etiqueta, né? Carimbo, impressão, tá escrito grandão lá, prioridade idoso. A gente não tem como ficar, né? É tanto papel, né? Eu sou oficial de justiça, tanto mandado. Se não aparecer bem grandão lá na nossa prioridade idoso, não dá pra ver. A prioridade não cessará com a morte. Olha, do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira com união estável maior de 60 anos. Agora, o que é cônjuge supérstite? Nome engraçado, né? Para quem não é do jurídico. Eu falo... Vou abrir um parênteses aqui, vou falar uma coisa meio venenosa, tá? Mas tá valendo você memorizar. Cônjuge supérstite, você sabe o que é cônjuge, né? Casados, né? Um morreu. Então, cônjuge supérstite é a peste que sobreviveu. Pois é. É isso, tempo de faculdade. Então, é o sobrevivente, é o cônjuge sobrevivente, o companheiro ou companheira sobrevivente. Desde que esse seja maior de 60 anos, né? Aí vai se estender em favor desse cônjuge, em favor... Ou seja, o pedido foi para um, mas pelo companheiro ou cônjuge também ser maior de 60 anos, ele não precisa renovar o pedido. É nesse sentido, tá bom? É nesse sentido. Agora, os filhos vão gozar de prioridade? Não. Tem um benefício que o idoso ia receber, ele faleceu. Quem vai suceder no processo, né? É o filho, e o filho tem menos de 60. Não vai ter prioridade. O que está dizendo é o seguinte, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, é o supérstite, né? Ele tem mais de 60 anos e não precisa fazer outro requerimento. Deferido aqui, a prioridade se estende ao mesmo, tá bom? É isso. Seguindo. Cadê? A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviço e instituições financeiras, ao atendimento preferencial, claro, a Defensoria Pública da União, o Estado e DF em relação aos serviços de assistência judiciária. Tem prioridade sempre, né, em todos os serviços. Para o atendimento prioritário, será garantido ao idoso fácil acesso aos assentos e caixas identificados com a destinação à idosa em local visível e caracteres legíveis. O que é interessante? Cuidado, para atendimento prioritário, não é atendimento exclusivo. Se não tem nenhum idoso a ser atendido, você pode ir lá, né? Atendimento é apenas prioritário, não é exclusivo. Agora, se chegar um idoso, você vai passar, deixa ele passar, não é não? Ok? Tudo bem? E para a gente finalizar, dentre os processos de idosos, dá-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos. Claro, pelo amor de Deus. Então é a prioridade da prioridade, entendeu? Certo? Por quê? Porque eles têm menos tempos de vida, a expectativa de vida dele é bem menor. É claro que a prioridade ali vai ser total aos maiores de 80. Não é idade igual ou superior a 80, é maior que 80. Para a prova isso faz diferença, né? Cuidado, é 80 anos? Não. Maior de 80. Show? Bom, acabou. Era só essa parte que eu precisava falar com você. Certo? Fácil, tranquila. Basta essa aula, você já vai gabaritar. Se cair, vai cair uma questãozinha disso, né? E não vai ser difícil. Bom, fica aqui a minha super heroína, minha mascotinha. Desperta o herói que existe em você. Todo dia você lembra disso, viu? Todo dia. Levanta assim. Hoje é dia de despertar o herói que existe em mim. Vou voar alto, vou ser super por mais um dia. Por mais um dia eu vou ser super. Todo dia de manhã, faça essa promessa consigo mesmo. Você vai ver como isso funciona. Você pode, você consegue. Afinal, você decide. Você vai ser super ou não? Sim, né? E aí, vamos que vamos. Vamos para as novas conquistas. Até lá. Tchau, tchau.